tema de hoje é um tema, eu diria, bem interessante, porque é um tema que traz muita gente para casa do centro espírita. É um tema que não é ligado ao espiritismo, ele é um tema que acontece com qualquer um, qualquer religião, ateu, ou que acredita em Deus, que acredita em Jesus. Ele é uma situação que acontece em qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer país. Então, eu acho muito interessante a gente entrar nesse tema porque, primeiro, a gente está frequentando a casa espírita. Segundo, fazemos trabalho de mediunidade. E terceiro, quando as pessoas entram aqui que estão com casos de obsessão, a gente tem que saber como conversar e como lidar com aquela situação. E quais são as nossas palavras e conselhos do que podemos fazer como espíritas. Então, eu vi poucas mãos aqui em relação de obsessão, estar obsediado ou sendo obsessor. A verdade é que o número é muito maior do que podemos imaginar. Por que esse número é muito maior do que podemos imaginar? Alguma sugestão aí? O que vocês acham? Porque os espíritos influenciam todos nós, toda hora. Porque os espíritos influenciam todos nós. Essa é uma das razões. A outra razão é o seguinte. O planeta Terra, como nós sabemos, é um planeta de provas e expiação. Então, quanto menos evoluído o planeta está na moralidade, maior o índice e o grau de obsessão. Porque existem várias camadas ao redor do planeta Terra. E nessas camadas é que estão os espíritos que já estão desencarnados com poder de obsessão. Então a Terra, no momento, por nós sermos ainda muito imperfeitos, e quando eu falo imperfeitos é na moralidade, o índice de obsessão, de estar obsidiado, ou seja, até um obsessor, é muito alto. Então não pensem que isso aqui é uma coisa pequena e pode acontecer só com uma pessoa aqui e uma pessoa ali. Realmente acontece com todos nós, em vários momentos, em várias fases da nossa vida. Então vamos perguntar aqui, como podemos conceituar a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, nós vamos, no decorrer da palestra, mostrar para vocês vários tipos de obsessão. E aí vocês vão entender o grau de obsessão, o que ele pode trazer de consequência e quais são os motivos que existem. Porque Deus não cria nada por acaso. Tem que ter uma razão para tudo isso. E a obsessão é uma dessas razões também. De acordo com a Gênesis, Allan Kardec, ele nos diz o seguinte: pularam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braço neste mundo. Então, aquilo que nós falamos, a Terra, no momento que nós estamos vivendo, é um momento que a obsessão ainda é muito forte. Vai chegar um momento que nós vamos ter bem menos, claro, e isso de acordo com a evolução nossa, como espíritos, moralmente, e o planeta, que também vai se evoluindo com o tempo. Então não pensem que a obsessão vai ser eterna, vamos sempre ter. Não é assim que funciona. Mas no momento atual que nós estamos vivendo, é necessário. Quase sempre a obsessão exprime vingança, tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor, em procedente existência, também na Gênesis. Que uma obsessão é sempre diretamente ligado entre o obsessor e o obsidiado. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Tem uma causa. Geralmente existe uma causa entre esses dois lados. Mas não necessariamente é uma relação de um para um. Eu vou dar um exemplo. O Divaldo contou uma vez um caso, que eu acho que eu até já comentei aqui, de um
uma pessoa, ele era encarnado e ele trabalhava com o padrasto dele. E o padrasto parece que era muito carrasco. Ele trabalhava na empresa do padrasto e ele, tipo assim, a pessoa fosse um escravo, entendeu? O padrasto não dava muito para ele, tratava ele pior, inclusive, do que os próprios funcionários da empresa. Mesmo tendo um grau de parentesco, sempre foi muito difícil com ele. E esse rapaz veio desencarnar. O que aconteceu? O empresário, o padrasto, tinha uma filha. E essa filha era uma pessoa muito frágil, muito carente. Então, aquele rapaz que desencarnou, ele simplesmente começou a obsediar a filha do empresário, a filha do padrasto. Ao ponto que o padrasto praticamente internou em uma clínica psiquiátrica porque achava que ela estava simplesmente ficando louca, que ela tinha alguma doença mental. Até que alguém sugeriu que ele levasse a moça ao Divaldo, no centro, lá na Mansão do Caminho. E foi interessante porque mesmo o empresário estando com a filha naquela situação de doença, ele ainda chegou com o Divaldo com autoridade, porque ele tinha dinheiro, era empresário, tinha uma empresa, e ele chegou com o Divaldo, assim, querendo assim, que horas você vai me atender? E isso era tipo 7 horas da noite. O Divaldo, não, você tem que entrar na fila, tem várias pessoas aqui que estão querendo ser atendidas. E ele ficou na fila lá e sempre perguntando, que horas que vai me atender, porque eu estou demorando tanto. Resumindo, o Divaldo foi atender ele 3 horas da manhã. Ele ficou na fila esperando. Quando foi 3 horas da manhã, chegou a vez dele. E, com a ajuda do Divaldo e a mediunidade, descobriram, de fato, que o problema da filha não era um problema, nesse caso, tá, vamos deixar bem claro aqui, não era um problema mental. Ela não tinha, de fato, nenhum distúrbio mental, ao ponto de dizer que ela era uma pessoa louca, como estavam se diagnosticando. E no caso dela, era uma caso de obsessão, por causa desse rapaz que faleceu e estava querendo atingir o padrasto, usando a filha dele como a causa. Então, para vocês verem como é que são as coisas, existe toda uma interligação, mas a moça, necessariamente, ela não tinha, na verdade, nenhum problema sério com o obsediador. Ela simplesmente foi usada como uma parte do todo. Para terminar essa história e dar continuidade, essa moça, ela ficou boa, deu tudo certo, o Centro Espírita Maçã do Caminho deu um trabalho muito bonito, e ela depois veio a casar, teve uma vida normal e engravidou. E quem foi a criança que voltou para ela? Justamente o rapaz. E o avô amou aquela criança de uma forma que não tinha feito isso, né? Quando estava encarnado na situação anterior, ele odiava, ele maltratava, e aquela oportunidade que ele estava tendo de demonstrar o amor que existe. Então, para vocês verem como é que é o ciclo, como é que as coisas funcionam. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter, também na Gênese. Então, como eu disse anteriormente, a obsessão, ela é necessária para o momento que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo num momento de provação e expiação no planeta Terra. É um momento que a gente tem que aprender, que a gente tem que melhorar, que a gente tem que ajudar, e não é fácil você fazer isso com as pessoas que lhe feriram. É muito tranquilo você dar bom dia para um conhecido, você ajudar um conhecido, mas quando vem um desconhecido é bem mais difícil.
E quando vem alguém que lhe machucou, é mais difícil ainda. Uma coisa que eu disse semana passada na palestra aqui, pedir perdão, ser perdoado, não é uma tarefa fácil. E por estarmos nesse planeta de provas de expiação, os casos de obsessão vão acontecendo e a gente tem que trabalhar em cima disso cada vez mais. E eu vou, no decorrer da palestra, eu vou mostrar algumas formas que podemos fazer para melhorar essa questão. Assim como as moléstias são os resultados das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre a decorrência de uma imperfeição moral que dá entrada a um mau espírito. Então, eu acho que aqui já vi um ponto X da questão da obsessão. Ele falou aqui imoralidade. A obsessão, ela é uma doença da alma, ela é uma doença do espírito. Não é uma doença, ela pode gerar uma doença física. Ela pode chegar a esse ponto, como nós vamos ver em seguida. Mas ela é uma doença que inicia na parte moral, uma doença da alma. Então, ou seja, quanto mais a gente preservar e trabalhar nossa moralidade, mais a gente vai estar lutando contra a obsessão. Isso aí é um dos primeiros pontos que eu gostaria de deixar bem claro. E a moralidade não é uma coisa que a gente conquista do dia para a noite. A gente constrói com o tempo. Você tem que demonstrar, 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 e nunca acaba. O Chico falou uma frase que é muito linda. Diz que as moscas descobrem as chagas do corpo, assim como os espíritos descobrem as chagas da alma. Então, tem a tendência, por isso que é orar e vigiar, como Jesus falou. Sempre. Há uma causa física, opõe-se uma causa física. Opõe-se a uma causa física. Uma causa moral, será preciso contrapor a causa moral. Isso aqui eu acho bem interessante, porque o que acontece? Existem casos que, de fato, é uma causa física. E a gente tem que tomar cuidado para não classificar essa causa física como uma obsessão. Como existem também casos que é uma causa moral e a gente só quer tratar como se fosse uma causa física. Tem um livro que eu já comentei aqui, uma história verídica, que chama-se Brain on Fire, que é de uma mulher que morava no East Coast, que ela, em uma questão de 2 semanas, um período de 2 semanas, ela passou de uma pessoa saudável, perfeita, uma pessoa nova, profissional, jornalista, a praticamente louca. E ela começou ouvindo vozes, ela começou ouvindo vozes, ela começou a ver certas coisas, ela começou a duvidar das pessoas, ela começou a dizer que estava ouvindo o que as pessoas estavam pensando. Ou seja, levando todo mundo à loucura, e ela foi simplesmente hospitalizada e todos os médicos não conseguiam identificar qual era o problema dela. Ela fazia todos o que a ciência tinha, que a ciência tem de modernidade, no caso de diagnóstico, foi feito com essa pessoa, Susan, o nome dela, e nada se descobria. Imagina se uma pessoa dessa entra aqui no centro espírita. A gente tem certeza que ela está sendo obsediada. Certeza. Mas no caso dela, um médico fez um exame lá e conseguiu descobrir que ela estava tendo um problema, estava como se fosse um derrame cerebral, que era uma doença autoimune que ele mesmo estava se autodestruindo na cabeça dela. Só existia ela e mais 4 pessoas no mundo inteiro que foi diagnosticada com essa doença. E ela foi curada, 100%.
hoje em dia está bem, foi ela que escreveu o livro, ela é jornalista. Ou seja, era um caso físico, muito difícil de ser diagnosticado, muito difícil, e que foi resolvido fisicamente. Não era um caso de obsessão, pessoal. Poderia ser. Tinha algumas coisas que poderia dar a indicar que fosse um caso de obsessão. Mas nesse caso aí não era. Como também já aconteceu vários casos onde a medicina fez tudo para resolver e não resolvia, e a pessoa de repente começa a frequentar um centro espírita e começa a tomar passes e começa a ter um tratamento espiritual em cima principalmente da moralidade, e essa pessoa também foi curada. Então existem os dois casos, os dois relatos. Então, ou seja, é importante, tá, a gente sempre respeitar a parte física e a parte moral e espiritual. Porque é assim que o nosso organismo é feito. A gente é feito da parte física e da parte espiritual. Mas não adianta ele falar que o embate dos espíritos é tanto que desequilibra o físico. Isso ela diz, o embate desequilibra. Eu me lembro da frase, o edifício celular. Desequilibra. O embate nos espíritos acaba inspirando doença física. E também existe também, obviamente, até mais do que a gente imagina, ambos, né? Isso, claro, com certeza. Na qual você tem um problema mediúnico associado também a um problema físico. Nós já tivemos uma experiência aqui, na qual o caso era clássico de obsessão, você olhava assim, a maneira como a pessoa incorporava, gritava, os shows e as coisas todas, e a gente, obviamente, usando tudo que a gente sabia, e não estava dando efeito. Mas a questão é que nós éramos muito ainda inexperientes, e esquecemos que esse tipo de diagnóstico tinha que ser de uma forma mais aprofundada, uma conversa, por isso que é tão importante o atendimento, para que nesse processo a gente fosse pescar que lá na frente, mais tarde, a gente descobriu que foi um trauma muito forte que aconteceu nela, e que aquilo ali estava vindo à superfície e de uma forma que talvez um tratamento de especialistas na parte de psicologia fosse ajudar, associado também com a gente trabalhando do lado mediúnico, porque aí virou uma mistura dos dois. Isso. Mas o que estava causando ali não é como se ela não tivesse problema nenhum, era só a mediunidade e tinha um espírito em cima obsidiano. Não, ela tinha traumas fortíssimos de um trauma que aconteceu com ela na vida, e aquilo ali, naquele momento da vida dela, veio de uma forma na superfície a qual ela não conseguia controlar, e veio o que aconteceu. Parece uma louca isso. E isso aí que o Márcio colocou é muito importante. Porque o que acontece? Na verdade, a maioria dos casos, eles acontecem justamente simultaneamente, onde existe obsessão e existe o caso que começa a afetar a pessoa fisicamente, a pessoa começa a perder o controle e tudo mais. Então, a religião, o espiritismo, a gente anda em paralelo com a ciência, porque nós também somos uma ciência. E nós temos que respeitar o que a ciência já desenvolveu e aproveitar ao máximo essa aliança que existe. E onde que eu quero chegar com isso? Que, em certos momentos, é importante a pessoa ser tratada com psicólogo, ou com psiquiatra, com medicamento, com antidepressivo, até para que a pessoa comece a se tranquilizar, a perder o medo, a perder aquele nervosismo. Porque o que a gente quer trabalhar em cima daquela pessoa que está sendo obsediada? É a parte moral dela. Só que naquele momento que ela está esperneando, que ela está com raiva, que ela está com medo, é difícil você trabalhar essa autoestima da pessoa, está lá embaixo. E para a gente conseguir levantar essa autoestima, para a gente conseguir pegar e trabalhar a parte moral, é importante que ela também esteja sendo tratada fisicamente com um profissional certo. Então, isso aí, como o Márcio falou, com a experiência, com o desenvolvimento da casa, dos trabalhadores e tudo mais, a gente vai descobrindo como trabalhar caso a caso, mas é sempre bom lembrar que a gente não está aqui para dizer que a ciência não vai fazer nada,
E eu tenho certeza que nós espíritas não vamos dizer que a ciência vai fazer tudo e os nossos passos, a nossa energia não vai fazer nada. Não é assim. É um trabalho em conjunto. Mais alguma colocação? Eu acho que eu sou terapeuta, né? E fiz a parte holística. E que a gente trabalha tanto a parte mental como a espiritual. E as duas puxam o mesmo tipo de energia. É que nem você falou, começa com a obsessão, vai pro mental e começa com o mental, como a energia ela tá baixa, etc., ela vai puxar obsessores. Então vamos dizer que de qualquer jeito ela precisa do tratamento espiritual. Isso. Né? Algumas de remédio, algumas não. Mas o tratamento espiritual sempre precisa, porque a energia abre e aí começa a puxar obsessores e qualquer outro tipo de miasmas, coisas do tipo. Isso aí que você colocou é um aspecto interessante, porque é claro que na minha palestra de hoje, nos próximos slides, eu vou me aprofundar na questão do espiritismo. Tá? Mas, acima de tudo, certo? Temos que respeitar a religião de cada pessoa. E quando a gente fala que a pessoa precisa de um tratamento espiritual, se essa pessoa não é espírita e não quer ser espírita e não tem interesse, meus amigos, não desistam. Porque existem várias formas de você ajudar aquela pessoa. Oração, prece, reza, não importa como você chama. Mas se você pegar e aconselhar essa pessoa a levantar essa autoestima, acreditar mais em Deus, fazer coisas boas, enxergar coisas boas, você está ajudando a parte espiritual, sem necessariamente fazer com que a pessoa pise no centro espírita, porque nós não somos a única forma que resolvemos a obsessão. Como eu já disse anteriormente, isso aqui acontece com qualquer idade, local onde você mora, cidade, país, idioma, cor de pele, raça, todo mundo tem a chance e pode ser o caso de ser obsediado. Então vamos lá. Então, na obsessão, segundo Allan Kardec, na Gênesis também, na obsessão o espírito atua exteriormente por meio de seu perispírito, que ele identifica com o poder encarnado. Este último se encontra, então, enlaçado como numa teia e constrangido a agir contra sua vontade. Então, o que acontece? Isso aqui é interessante porque anos atrás, quando eu falo anos atrás, é décadas atrás, tinha aquela impressão, e algumas religiões até acreditam nisso, que na verdade o obsessor invade o corpo da pessoa, que a pessoa praticamente perde o corpo, e nós sabemos que isso não é verdade, não é assim que funciona. Você não perde a sua alma, que a alma é o espírito encarnado, né? Você não perde a sua alma e de repente o espírito, a alma do obsediador vai chegar e vai assumir o seu corpo e você vai estar no La Land. Não existe, não é assim que funciona. Então o que acontece? Tudo é uma energia e uma troca de fluido. Então o nosso perispírito, ele para começar, ele tem que sincronizar com a obsessão e com o obsediador. Isso aí é o primeiro ponto. E aí vem mais um ponto que eu queria colocar em relação a como evitar a obsessão. Se você está uma pessoa moralmente muito bem preparada, se você está feliz, se você está forte, se você está vivendo uma vida justa, honesta, as chances de você ser obsediado é bem menor. Não vou dizer que é impossível, mas é bem menor. Geralmente a obsessão chega e pega quando você está lá embaixo. Que a sua vibração, o seu fluido perispiritual está muito parecido com o daquele do obsessor. E aí é que consegue ter essa ligação. Consentimento. Então, esse já é um primeiro ponto importante para a gente, se a gente quer não ser obsediado, tentar não ser obsediado, vamos criar a questão de querer e não querer, porque quando acontece. Trabalhe sua parte interna, sua moralidade, porque é aí que está o segredo de você conseguir evitar o máximo possível, porque senão
Você vai entrar na mesma sincronia dele. No caso de obsessão grave, o obsediado está como envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É aquilo que nós falamos. É do fluido que será preciso desembaraçar-se. Ora, o mau fluido não pode ser repelido por um mal. Por uma ação idêntica à do médium curador, no caso de moléstia, será preciso expulsar o fluido mau com auxílio de um fluido melhor. Então, por que é importante o papel do médium? E por que é importante o papel de uma pessoa, um santo espírito e tudo mais? Para a gente conseguir pegar energias positivas, energias boas e conseguir combater essa energia mal. E isso aí, pessoal, que eu estou falando, é muito importante. Porque o que acontece? Muitos aqui trabalham na mediúnica. Muitos aqui estão estudando a mediúnica. E aquele médium que não está bem, ele tem uma chance muito grande de atrapalhar o trabalho. Porque o que acontece? Ele tem que estar com a mediunidade e com a energia dele e a moralidade alta para poder combater o obsessor. Senão o obsessor vai ficar zombando do médium, vai ficar zombando do doutrinador. Porque o que acontece? Se a sua energia está igual a dele, você está dando oportunidade. Como é que você vai resolver o problema? Então, para você conseguir resolver o problema, você tem que estar bem melhor do que ele. Então, para todos os médiuns dessa casa ou de todos os outros centros espíritas, vigiai e orai e sejam pessoas boas. E se você não está naquele momento bom, converse, diga para os seus amigos, converse entre vocês, porque você pode de fato atrapalhar a sessão mediúnica. Tem um caso, tem um livro, Casa Espírita, que é um caso que o presidente da casa estava passando por um processo de obsessão. Aconteceu na Casa Espírita. E ele estava passando por um processo de obsessão. E ele achava, o ego dele estava lá em cima, orgulho. Tipo assim, ele achava que só ele fazia as coisas certas. Tá entendendo? E aí começou a atrapalhar a casa, a administração da casa, as reuniões mediúnicas. As mensagens da dele era que era tudo certo, dos outros era, não, isso aí não é um espírito bom. A dele não, a psicografia estava perfeita. Então, ou seja, isso aí ele teve que se afastar no livro, né? Ele teve que se afastar porque ele estava sendo obsediado. Então, é muito importante a gente manter essa vibração lá em cima. Desde os efeitos morais, passando por manias, fobias, alterações emocionais acentuadas, alterações na estrutura psíquica, como dificuldade de concentração, subjugação de órgãos ou de corpo físico, até a completa desagregação da normalidade psicológica, em alguns casos produzida até a loucura. Esses são os sintomas que caracterizam a obsessão. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que é importante a gente entender isso aqui. Não é porque a pessoa tem uma dessas coisas aqui, que significa que ele, uma ou duas ou três, significa que ele está sendo obsediado. Tá? A obsessão, ela é uma coisa contínua. Se você tem alguma alteração emocional por algum dia, um dia, 2 dias, pode ser alguma coisa que está acontecendo com você naquele momento. Se você está deprimido, está triste, pode ser aquele dia, aquela semana. Então, vamos ter cuidado para não dizer que tudo é obsessão. Está entendendo? Isso aqui são características, mas na verdade a gente de fato acredita que a obsessão está acontecendo quando isso aqui continua acontecendo, é contínuo. É aquela depressão que não sai nunca. É aquela inveja que não passa. É aquela vontade de machucar alguém sem uma razão. Então, isso aí é que você tem que tomar cuidado e geralmente é um caso de obsessão, mas é uma coisa contínua. São aquelas tristezas, aquela vontade de se matar,
Tá entendendo? Aquela vontade de machucar alguém que você gosta muito, mas você fala, por que eu quero machucar se eu gosto tanto daquela pessoa? Então, nós temos que ter muito cuidado e analisar essas características para a gente, de fato, chegar ao ponto de falar, classificar como não ou não. Que sinais a obsessão apresenta? Uma ideia torturante e tema em se fixar, uma força psíquica que interfira nos processos mentais, uma vontade que tente dominar a nossa própria vontade, uma inquietação crescente sem motivos reais, o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, eis os sinais de que o indivíduo está a caminho de um processo obsessivo. Então, como disse anteriormente, nós temos que analisar cada caso, e isso aqui é muito importante, tá entendendo? Para atendimento fraterno. Porque o atendimento fraterno, a gente justamente está pegando pessoas que a gente não conhece, qualquer um que vem, que está precisando, e a gente tem que começar a mapear a situação da pessoa até para ajudar. E a gente tem que passar por todos esses, fazer várias perguntas, para a gente conseguir ter uma ideia do que está acontecendo para dar o apoio certo. Quanto à gradação da obsessão. Então vamos ver aqui na linha de obsessão, existe a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples impõe desagradável importuno, fascinação, ilusão sobre o pensamento, paralisa o raciocínio, e a subjugação é a constrição, paralisa a vontade. Ou seja, a obsessão simples são mais sentimentos. É inveja, é a vontade de machucar, é a tristeza. São coisas que geralmente, tá, não têm muito características físicas. É mais emocional, é mais mental. A obsessão simples acontece muito em cima dos médiuns, dos trabalhadores da casa. É uma coisa que, de fato, vem e fica bombardeando, e fica tentando. Quando você está com a sua moralidade alta e tudo mais, você está bem protegido. E a casa também está protegendo você. Mas isso aqui acontece muito. A fascinação, ele já começa, já é uma mistura da obsessão simples, ou seja, você é afetado moralmente os seus sentimentos, mentalmente, mas você começa a ser afetado também fisicamente. Então são aquelas pessoas que começam a escutar coisa, são aquelas pessoas que começam a acreditar que só ela está certa e você começa a usar as palavras, você começa, o ouvido começa a escutar coisa que quer, que não quer, tá entendendo? Então, ou seja, a fascinação, ela é um outro tipo de obsessão um pouco mais grave, e geralmente quem está passando por um processo de fascinação, ele já tem que estar tendo tratamento com psicólogos e psiquiatras e às vezes medicamentos, porque já está afetando fisicamente também. A subjugação é a pior de todas. É aquela que a pessoa já não consegue controlar. Ele não tem o autocontrole, como o Márcio falou, a pessoa que grita, chora, puxa o cabelo, se machuca, tá entendendo? É uma obsessão terrível. A pessoa se corta, tá entendendo? A pessoa não lembra, tá entendendo? O sentimento, o amor, o prazer de viver praticamente não existe. Nesse caso aqui é um caso de tratamento sério, tanto na questão mediúnica, como também na questão física. Porque mentalmente a pessoa está bem destruída mesmo. Os espíritos obsessores chegam forte e controlam a pessoa, praticamente a parte física da pessoa é controlada pelo obsessor. Mental, terrível, sabe? Então vamos falar da obsessão simples. Influência negativa de um espírito sobre o outro de forma duradoura. Fascinação, ilusão produzida pela ação direta de um espírito sobre o pensamento do médium
em que lhe paralisa o raciocínio. E a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. E isso aqui, praticamente repetindo o que a gente conversou anteriormente, vou dar uma acelerada, só falando praticamente da obsessão simples e da fascinação, como eu disse anteriormente, é a ilusão, a paralisia, o raciocínio. De fato, a ilusão pode mesmo ir ao ponto de fazê-lo ver sublime na linguagem mais ridícula. Então, é uma confiança cega, é uma situação difícil, mas dá para ser trabalhado em cima. E a subjugação é o tipo de obsessão em que existe a paralisia da vontade do obsediado. E o obsessor assume o domínio completo da sua vítima, que é escravizada, perdendo a vontade própria. A subjugação pode ser moral ou corporal, física. Então, como eu disse, já é um caso bem mais delicado. Toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Sintonia por comunhão mental, na mesma faixa vibratória, ou por identificação idealista das correntes do pensamento. Também, esse aqui foi um livro que Divaldo escreveu para o Espírito de Ângeles. E aí esse slide que eu achei bem interessante. Tipo de obsessão. A gente vem falando bastante, né? A questão da obsessão, do espírito desencarnado. Vocês acreditam que a obsessão pode acontecer entre encarnados também? E de encarnado para desencarnado. E de encarnado para... Não. E para encarnado, desencarnado. E para a pessoa, para a própria pessoa. Aqui, essas setas aqui, está dizendo que a pessoa é encarnada e ele mesmo pode estar se obsediando. Auto-obsessão. E ele vai para outra pessoa e vai para o desencarnado vem para o encarnado, ou seja, existem vários tipos de obsessão. Como eu disse anteriormente, pessoal, inveja, vontade de machucar, tem gente, tá entendendo? Que é infeliz. É aquela pessoa que acorda de manhã e já está com raiva porque acordou e já quer ir dormir de novo. É uma obsessão para si próprio. É aquela pessoa que não consegue abrir a janela e ver o sol e falar, poxa, que sol bonito hoje, que dia lindo. Então, existe obsessão de todas as formas. E a receita, a parte da obsessão moral, é simples. É você levantar sua autoestima, é você acreditar mais em Deus, em Jesus. Essa é essa questão. E em você mesmo. Em você mesmo também. Os meios de combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Kardec lembra que as imperfeições morais do obsediado constituem com frequência um obstáculo à sua libertação. Os bastidores da obsessão. Os meios de combater a obsessão. Modificação radical de comportamento do obsediado. Assistência médica por causa do desgaste orgânico e psíquico do enfermo e ajuda dos espíritos superiores, passos magnéticos, aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Então aqui já é uma forma de você saber como trabalhar em cima da obsessão. Asepsia moral do enfermo, a reeducação da sua vontade. É como eu disse anteriormente, às vezes a pessoa está numa situação tão triste que não adianta você falar de moralidade, não adianta você falar em Deus, não adianta você falar, tenha fé, acredita. Você, às vezes, a pessoa tem que passar por um processo de medicamento, conseguir dormir, tá entendendo? A pessoa conseguir relaxar, a pessoa conseguir ter prazer de novo na vida. Quando a pessoa começa a ganhar aquela autoestima, aí você trabalha em cima da moralidade. Às vezes, um dos nossos grandes erros é achar que a gente consegue resolver todo mundo com um sorriso e um abraço. E a gente, na verdade, tem gente que está sofrendo muito e não consegue sair dessa. É muito parecido, de uma certa forma, com o adepto às drogas, né? Você, às vezes, chega e pensa assim, não, se eu tirar a droga de você, você vai estar curado. Não é assim. Tem todo um processo.
E o primeiro passo é ele começar a ganhar autoestima de novo, que ele quer sair daquela. Não adianta você querer achar que está resolvendo o problema da pessoa, quando a pessoa por si só não quer resolver o problema. Então a pessoa tem que começar a acreditar nisso e começar a resolver o problema por conta própria também. A prática da oração, um verdadeiro programa evangélico, bem disciplinado, edifica uma cidadela moral de defesa em volta do indivíduo. Isso aqui também foi o Divaldo, que nos... Justamente, Manuel Filomeno de Miranda. Em todos os casos de obsessão, a oração é o mais poderoso auxiliar para agir como um espírito obsessor, contra o espírito obsessor. Tem aquilo que a gente conversou anteriormente. A gente fica repetindo a mesma tecla, né? Será que vocês vão aprender quando isso daqui? Acredito que sim. Então, como conclusão, essa aqui explicando praticamente a mesma coisa lá. A obsessão, portanto, é quase sempre decorrente de uma imperfeição moral, que permite a associação de ideias entre o obsessor e o obsediado, em consequência da lei de causa e efeito. Dizem os Espíritos que Deus permite a obsessão, a ação obsessiva, para pôr o homem à prova da paciência, da perseverança, do aprendizado, do respeito ao próximo e da fé na divina providência. Então, ou seja, a gente tem que passar por isso, faz parte, mas a gente também pode melhorar, a gente pode resolver. Não é porque a gente está aqui no planeta de provas e expiações que a gente tem que sofrer o tempo todo. Não é assim que funciona. Se for assim, vamos começar a sofrer lá fora e tudo mais, e vira terrível. Para que a gente vai tentar se auto-melhorar? Mas a gente tem que trabalhar em cima disso, porque na verdade a prova das expiações acontece, mas é uma das... a gente tem que ter aquela consciência que existe uma outra vida, que isso aqui é transitório, e se a gente trabalhar nesse momento, mais na frente a gente vai ter uma recompensa. E a próxima etapa vai ser mais fácil. Se a gente não trabalhar nesse momento, a próxima etapa vai ser mais difícil. E você continua. É um ciclo. Então, quanto mais a gente trabalha... enquanto estás a caminho, falou isso. Então, Ted, muito comum no centro espírita a gente vê, depois que o pessoal tem essa consciência, várias vezes ainda não caiu a ficha de realmente tentar mudar determinados hábitos. A pessoa vai lá fora, tem aquela vida dela conturbada e tal, aí começa a tudo dar errado, mil problemas, sentindo um monte de coisa e tal, e corre para o centro espírita e fala, não, tem que tomar paz, tem que dar uma palestra, ver se esse espírito sai daqui, mas quando volta para lá, volta exatamente para a mesma rotina. A vida não mudou em nada. Aí passa alguns meses, daqui a pouco a pessoa desapareceu, né? Daqui a pouco está vindo de novo, cheio de problemas, cheio de coisa, não, vem aqui para descarregar tudo e volta para lá, volta a carregar de novo, e não sabe por quê. E uma vez eu lendo uma coisa do Chico Xavier, ele falando que a pessoa esperou horas para ser atendida também, e quando chegou a vez dela, ela falou, Chico, eu estou cheio de espírito, eu vim aqui para você tirar todos esses espíritos daqui de mim, de cima de mim. E aí o Chico falou, minha querida, para quê? Para que a gente vai tirar esse espírito? Vamos nos evangelizar, que eles que estão ao nosso lado também se evangelizam. Então, quando a gente toma consciência que, de repente, eu deveria mudar determinadas coisinhas, esses meus hábitos lá fora, e nesse processo, aqueles que estão ao teu lado vão observando, pô, o cara está mudando, hein? Não está fazendo aquelas coisas que ele fazia antes. E aí a gente também, ao se ajudar, a gente ajuda os outros que estão ao nosso redor. Geralmente a medicina ataca o efeito, mas o fundamental é a causa. O que é que está levando aquilo? O efeito melhora, mas a causa quando chega lá vê pior ainda. Isso quem disse foi o Manuel. E eu posso falar uma coisa que toda vez que a gente não tem muita experiência dentro do centro, a gente fica preocupada, nervosa. Gente, Deus é de uma perfeição. Ele é tão versátil que cada um de nós no universo é único. Ninguém é igual a ninguém, é lindo isso. Então ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é pior do que ninguém. Hoje somos melhores que ontem.
amanhã do que hoje, para a gente se apreciar. Agradecer a Deus pela vida, por tudo. Ele diz, o ser humano só quer o que não tem, só aprecia o que não tem e o que perde. Tem que apreciar o agora, o que a gente tem, fazer o nosso melhor. Porque é assim que a gente ajuda o planeta a ficar melhor. Ninguém é melhor nem pior que ninguém. A gente é cada vez, um faz uma coisa, eu faço o outro, faz o outro. É lindo. Deus é muito versátil, cria coisas belíssimas. E olha, o mundo está cheio de gente linda e boa. E não se aprecia. Vamos nos apreciar. Quando a gente se aprecia, a gente aprecia e valoriza os outros. Porque nós somos a nossa referência. Se você não aprecia, não respeita ninguém, não se respeita, não vai respeitar ninguém. Então vamos lá, é isso que o Espiritismo nos ensina. Porque ser espírita é ser cristão. É Cristo redivivo. Isso. E deixa eu fazer mais um comentário, como parte dessa conclusão. Vocês lembram que eu fiz a pergunta, quem é que é o obsessor? Todo mundo ficou olhando assim, não, eu não sou obsessor. Isso aqui que eu vou falar agora é muito importante para vocês. Não existe aquela impressão de obsessor ser aquele espírito mau, aquela coisa feia, aquela coisa horrorosa, aquele espírito inferior. Gente, os obsessores é a gente, são pessoas como a gente, ou desencarnadas ou encarnadas. São pessoas que infelizmente deixaram alguma dívida, tem algo pendente, tem aquela energia, aquele pensamento. Então não fiquem achando, tá entendendo? Que o obsessor é sempre aquele monstro. Não é um monstro, é uma pessoa desencarnada ou encarnada que também está sofrendo e também está precisando ser melhorada moralmente. O que a mesa mediúnica que os médiuns fazem é justamente isso, é tentar elevar aquele espírito, a moralidade dela desencarnada, também para ela poder aceitar aquela condição e acabar com aquela pendência de obsessão. Por que existe a mediunidade? Por que existe a mesa mediúnica? Por que existe o centro espírita? Porque esses espíritos, infelizmente, estão numa camada tão baixa, vibração tão baixa, que a gente encarnados tem condições de se comunicar com eles e resolver o problema deles. É por isso que existe esse trabalho bonito que esse aqui é feito. Então não achem, sério, que numa mesa mediúnica vai vir monstros e vai obsediar todo mundo. Não é isso. São pessoas que nem a gente, com sofrimentos dentro, rancor, alguma coisa pendente, aquela pessoa que desencarnou e de repente o esposo ou a esposa casou de novo, está usando dinheiro que ele construiu na vida inteira com uma outra pessoa, está dirigindo o carro dele, está dormindo na casa dele, aí ele fica naquela angústia, eu morri, eu deixei minha esposa, agora tem esse cidadão aí que entrou na minha casa. Então, pessoal, é assim que funciona. E a espiritualidade está ali para ajudar. E essa casa aqui está bem protegida, e nós temos nossos mentores espirituais. E os médios estando também elevados, o trabalho é belíssimo e a gente ajuda quem está aqui encarnado e aqueles que estão desencarnados. Temos nosso livrinho que a gente bota o nome das pessoas ali, que a gente está sempre orando, que a gente está sempre pensando. Se você achar que está sendo obsediado, se você conhece alguém que está precisando, bote o nome ali no livrinho. A casa que está protegendo essas pessoas. Nós estamos orando por elas. E o passe é muito importante. O passe que nós recebemos, essa energia que nós pegamos dos médiuns passistas, é impressionante. Aquilo ali faz com que nós fortalecemos. Lembra que a obsessão começa no perispírito e na troca de fluidos. Quando a gente está tomando esse passe, a gente está equilibrando tudo novamente dentro do nosso corpo. Mas o importante não é o que acontece aqui dentro, não. O Márcio deixou bem claro. O que acontece lá fora também. Não adianta você, tá tudo bonitinho aqui, tomou o passe, escutou uma mensagem bonita, a vida é perfeita, aí você vai lá para fora, rouba, mente, inveja, não perdoa, não aceita o perdão. Caridade? Para quê? Então, pessoal, é importante que a gente faça trabalho lá fora, muito mais do que aqui dentro.
E é isso que vai fazer com que a gente, como conclusão, não passe por esse processo de obsessão. E eu espero, sinceramente, que a gente não chegue ao ponto de fascinação e subjugação, porque é muito triste chegar a esse nível. Pelo que você falou, parece que a obsessão é uma situação temporária aqui nesse plano. Tem gente que é obsessiva a vida inteira, a maior parte da vida deles. Como é a média? Como é o tempo? Muito. Existem muitas pessoas que são obsediadas a vida inteira. Tem pessoas que se chegam, no caso de subjugação, tem muita gente que é internada, infelizmente, nos centros psiquiátricos, que é um caso sério de obsessão e subjugação, só que, infelizmente, não conseguiu ser diagnosticado e foi pelo lado mental e toma medicamento para a vida inteira e está internado pela vida inteira. Existem casos também, pessoas que têm dores que não sabem porquê e passam a vida inteira com aquela dor que incomoda, não consegue dormir, então tem que tomar remédio para dormir e não consegue dormir. Então existem casos de fato que podem durar alguns anos e podem durar a vida inteira. O que devemos fazer? É isso que praticamente os slides nos colocou. Nós temos que orar, elevar nosso pensamento, trabalhar em cima do nosso lado moral, a caridade. Gente, quando você faz o bem para alguém, você está fazendo o bem para si próprio. Você vai e ajuda uma pessoa que está precisando e você vê a felicidade daquela pessoa, você também enriquece a sua felicidade. Então, fazendo determinadas coisas, você pode melhorar a sua condição. Mas lembra, nós estamos vivendo um processo de provas e expiação. E essa obsessão pode ser uma das suas provas e expiações também. Essa é a oração fundamental, gente. Agora, sendo comprovada nas universidades aqui nos Estados Unidos. Vai lá, Cris. Tão importante, Ted, isso que você está trazendo, da gente ter a consciência da conexão que nós abrimos com os espíritos desencarnados. Porque todos nós vivemos imergidos na influência espiritual, né? Vai caber a nós a influência que o espírito vai exercer sobre nós, ser negativa ou ser positiva. E isso vai ser sempre de acordo com as portas de que nós abrimos. Então, essa consciência que a gente tem quando a gente fala, você tem que ser uma pessoa boa. O que é ser uma pessoa boa? Então, se a gente, para clarify, uma pessoa que tem, por exemplo, vícios, bebida, droga, maledicência, fofoca, todas essas coisas, a pessoa vai estar ali naquela faixa vibratória onde os espíritos que são parecidos vão clicar. Às vezes tem alguma coisa pessoal a ver com você, às vezes não, é simplesmente uma pessoa desencarnada que é parecida com você e tem uma razão de estar conectada com você. Então, embora a gente não consiga sempre ser aquela pessoa boa, né, que a gente tem os altos e baixos, faz parte da nossa natureza evolutiva do momento, a gente sempre carregando essa consciência de que somos nós que abrimos e fechamos as portas. Isso. Então, a gente faz exatamente o contrário. Então, se há ali um vício que está atraindo isso, então é o cessamento desse vício que vai fechar então essa porta. E assim vai com todas as imperfeições morais que a gente carrega. Então, quando você explicou os passos, né, da obsessão até chegar lá no último caso de subjugação, aquilo começou lá na simples. Com certeza. Então, é uma consciência de que a gente tem a condição de já fechar a porta, de já resolver ali antes que fique pior, né? E aí, a outra coisa que você comentou, que é muito importante a gente saber, nós somos espíritas, a gente tem acesso a essa informação. Aqui, se a gente tem uma noção sobre a obsessão, aí o bicho pega lá em casa, a gente vem aqui para o centro e a gente aprende mais. E aí a gente começa, então, a conseguir a ter mais ferramentas para se ajudar. No entanto, se a gente tem um amigo católico, evangélico, ateu, todos nós podemos ser influenciados pelos espíritos. Então, a pessoa às vezes não quer, não vou lá no centro espírita, eu vou lá e que eu vou ficar pior mesmo, já tenho um espírito aqui, vou lá pegar mais 10 nesse centro espírita. Então, muitas vezes as pessoas não entendem o que é isso. E a gente tem a mesma condição de ajudar. Faz uma oração, fala para a pessoa, né, o tipo de coisa, aquela conversa, o que você pode melhorar. Então, acho que
no final das contas, é essa consciência sempre de que os espíritos que nos influenciam só o fazem porque a gente deixa, como a Ivone falou. Eu não, Mas, mas como a Ivone só deu o livro concordo, falou pra só gente. concordo. Mas, acima de tudo, quando às vezes existem as situações onde nós não abrimos as portas aqui, nessa vida. E aí vem o nosso conhecimento espírita de que nós somos espíritos devedores. Isso. E às vezes a gente já traz essa obsessão. Mas, mais uma vez, a solução é a mesma. Quanto mais a gente se melhora, aquela pessoa que então tinha da gente, digamos, porque nós éramos uma pessoa invejosa, egoísta, vai começar a notar que a gente está mudando. E aí a desconexão vai acontecendo automaticamente. Então, a bola está no Jesus nosso falou, o corpo, amor homens. apagará a multidão de pecado. Quanto mais a gente faz para os outros, você falou, a gente está fazendo favor para a gente, fazer com amor. E aí isso vai, a gente vai sair do vermelho, do lado espiritual do passado, vai melhorando, a vibração vai melhorando e vai atraindo o espírito. A solução está na gente mesmo. Começa a observar aí, eu acho que eu estou com Isso, influência essa isso. semana. Então já começa aí, ó, faz mais oração, já começa a ver o que você está fazendo para isso, que aí você mesmo já consegue resolver. A gente se observa o tempo todo, eu já sei quando ele está obsediado, já A esposa não sabe não. Como Sócrates falou 500 anos antes de Jesus, conhece-te a ti mesmo, observa, veja as suas tendências e você vai atrair, que é a lei da afinidade. Muito bonita. Mais alguma colocação? Não? Explicar o passo, tem gente não vai. Não, vou explicar já. Para mim. Então, como toda palestra, nós temos que de fato reconhecer e agradecer o conteúdo e de onde a gente pega as informações. Eu estava estudando para essa palestra faz algum tempo, peguei vários livros aqui na biblioteca, que também vou indicar em breve, e eu já tinha mapeado como é que eu ia fazer os meus slides e tudo mais. E comecei a procurar na internet sobre o assunto, comecei a ver. E encontrei um website, um centro espírita, na verdade, que tinha a palestra que eu queria pronta. E eles estavam dando de graça a palestra. Essa apresentação toda foi deles. Eles simplesmente fizeram e eles botam, disponibilizam no centro deles para que qualquer pessoa possa usar para dar o recado e dar continuidade ao espiritismo. Da luz do espiritismo. Luz do espiritismo.com. E o mais interessante, pessoal, que eu entrei no website do Centro Espírita e fui analisar para ver primeiro, né, onde que era e tudo mais. Ele é um Centro Espírita de Recife, que da onde nós somos. Eu não conhecia, então eu vou ter o prazer de voar lá no Brasil esse ano, eu vou ver se dá um pulo lá, achei muito interessante, bem interessante mesmo. Então, agradecimento, está sendo gravado, que eles vejam. E as bibliografias, tem muita coisa, o primeiro foi o website do centro, o nosso programa do ERG, na verdade me ajudou muito, porque a gente está justamente agora, nós estamos no tomo único, e tem um capítulo, tem um módulo que é o módulo 6, que é só sobre obsessão e desobsessão. Muito, muito interessante. E várias obras aqui, que eu peguei inclusive na nossa biblioteca, tem muito assunto. Tem livro até em inglês, isso aqui é em inglês, do Divaldo Franco, Obsession, muito bom. Então, vocês têm um grupo em inglês aqui, tem vários americanos frequentando, é aconselhável indicar. E a Cris, ela ficou meio tímida, né? Ela falou em relação ao droga e tudo mais, mas também tem o sexo, uma forma de obsessão. Ela ia dizer e ficou, não vou falar não. Mas existe até um livro chamado Sexo e Obsessão, que é uma das coisas também que podem acontecer, né? São pessoas que são muito, muito ligadas ao sexo e existem aqueles espíritos encarnados que também têm aquela afinidade e acaba acontecendo de, infelizmente, a obsessão acontecer. Então, muito material, pessoal, dá para a gente fazer um bom trabalho sobre esse tema.